Quando endireitou o corpo, julgou ter sentido uma figura atrás de Kate usando um casaco escuro, mas nem chegou a ser uma percepção. Foi antes uma debilíssima suspeita criada por uma memória em desespero. O casaco podia ser um vestido, um saco de compras ou sua própria invenção. Ele estava empenhado em uma atividade banal, louco para terminar logo. Naquele instante, mal era um ser consciente. O homem com a comida de cachorro estava indo embora. A moça do caixa já entrara em ação, os dedos de uma das mãos movendo-se velozmente sobre o teclado, enquanto a outra puxava para perto os produtos comprados por Stephen. Ao tirar o salmão do carrinho, Stephen deu uma olhada para baixo na direção de Kate e piscou o olho. Ela o imitou, mas desajeitadamente, enrugando o nariz e fechando os dois olhos. Ele pôs o peixe na esteira e pediu à moça um saquinho. Ela meteu a mão debaixo de uma prateleira e lhe entregou o saquinho. Ele pegou e olhou para trás. Kate havia desaparecido. Não havia ninguém na fila atrás dele. Sem pressa, afastou o carrinho, imaginando que ela houvesse se escondido atrás do balcão. Depois deu mais alguns passos, varrendo com os olhos o único corredor que ela teria tido tempo de alcançar. Caminhou de volta, olhou para a esquerda e para a direita. De um lado havia filas de fregueses, do outro uma área vazia, depois a catraca cromada, as portas automáticas que davam para a calçada. Poderia ter havido uma figura encasacada correndo para se afastar dele, mas naquele momento Stephen procurava por uma criança de 3 anos e sua preocupação imediata era o tráfego. Tratava-se de uma ansiedade teórica, mera precaução. Ao abrir caminho entre os fregueses e chegar à larga calçada, sabia que a filha não estaria lá. Aventuras daquele tipo não eram com ela, não costumava sumir. Era demasiado sociável, preferia a companhia de quem estivesse com ela. Também tinha pavor da rua. Ele deu meia volta e se acalmou. Tinha de estar na loja, onde não corria nenhum risco sério. Esperava vê-la surgir por trás das filas dos fregueses nos caixas. Era bastante fácil ignorar uma criança na primeira onda de preocupação, olhar rápido demais, com excesso de concentração. Mesmo assim, quando voltou, lhe vieram uma certa náusea e um aperto na base da garganta, uma leveza desagradável nos pés. Passando pelos caixas, sem ligar para a moça que o atendera e que irritadamente tentava chamar sua atenção, sentiu um frio na boca do estômago. Acelerando o passo, ainda não superara o desejo de evitar parecer um idiota, percorreu todos os corredores, deixando para trás montes de laranjas, rolos de papel higiênico, latas de sopa. Somente ao retornar ao ponto de partida é que perdeu toda a noção de boas maneiras. Encheu os pulmões retraídos e berrou o nome de Kate. Stephen Lewis é um escritor de livros infantis. Ele nunca pensou que uma ida ao supermercado pudesse transformar a vida, mas foi o que aconteceu quando a filha dele, Kate, uma menina de 3 anos de idade, desaparece completamente. As portas do supermercado são fechadas às pressas, uma busca intensa é feita no entorno, mas a garota sumiu. Quando ele dá a notícia à esposa, Julie, o leitor começa a mergulhar na dor e no desamparo daquela família, agora com um espaço vazio. Stephen e Julie vão se isolando, ele na tentativa de encontrar a filha a qualquer custo, fazendo as próprias buscas, batendo de porta em porta, ela em uma depressão profunda que a deixa apática, sentada na poltrona da casa. O casamento desenvolve fissuras, os silêncios vão tomando conta e a perda nunca é mencionada para evitar que ela fique concreta demais. A Criança no Tempo é o terceiro romance do britânico Ian McEwan, publicado em 1987, foi relançado em 2018 pela Companhia das Letras, e é ele o tema deste terceiro episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vindo à primeira temporada desse podcast. A cada 15 dias eu convido 2 pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente se junta, senta para trocar impressões, ideias, questões sobre o livro. O tema dos primeiros 8 episódios que formam essa temporada é justamente esse: boas-vindas, com um convite feito a um dos participantes para que ele ou ela escolha o livro. E para falar hoje sobre A Criança no Tempo, eu recebo Thaís Manarini e Renan Suquevicius. Thaís Manarini, quem é você? Eu sou uma jornalista, trabalho na área de saúde e gosto muito de ler. Renan Suquevicius. Eu também sou jornalista, podcaster, eu acho. Gosto também de ler, mas tive dificuldade com A Criança no Tempo. Então conta, por que você teve dificuldade? É um livro muito difícil de ler. Ele é muito descritivo, extremamente descritivo. Vai e volta no tempo, o tempo inteiro. Né? De um parágrafo para o outro, ele pula para outros lugares. E eu tenho muita dificuldade de concentração na vida. Então, ler o livro foi muito duro, foi muito difícil mesmo. Assim, um exercício, um momento do dia, dos dias que eu levei para ler, que eu reservei, e era uma obrigação. Assim. E quando eu me empolgava, quando ele descrevia alguma coisa muito legal, que eu estava gostando muito de saber, aí ele mudava. Aí eu... Que ódio desse cara. Mas foi um exercício legal, mas foi muito difícil.
uma das brincadeiras principais que ele faz é justamente com o tempo, né? Ele usa desse recurso de ir e voltar no tempo, inclusive para oferecer algum contexto pra gente, para contar um pouco como era da experiência dele antes da filha desaparecer, a vida que eles tinham, a história que eles tinham, e depois, né? Depois dela desaparecer, o que vai mudando, então ele vai fazendo comparações. Essas idas e vindas no tempo nos ajudam a comparar os vazios que ficam, a entender, né, os vazios que ficam, os silêncios que ficam. Thaís, você também teve essa dificuldade? Eu concordo com o Renan, mas eu acho que é uma característica dele mesmo, essa questão da descrição. Em outros livros a gente percebe também. Para as partes interessantes, isso é muito legal, né? Esse trecho que a Gabi leu, parece que você está no mercado junto com o cara, olhando toda a cena. É muito impressionante. Mas aí ele vai para uns momentos que são realmente mais enfadonhos. Então, tem um momento todo, né, que ele está naquele trabalho pro comitê. É um comitê para um manual, né? Eles estão desenvolvendo um trabalho de como formar as crianças, né? Como cuidar as crianças, né? Um trabalho de puericultura. Eu fui até pesquisar o que era puericultura, porque eu não sabia, mas é uma coisa assim, um olhar para a criança no todo, né? Dos cuidados para a criança no todo. Então, envolve um olhar sociológico, psicológico, até de higiene nos cuidados com a criança. E isso abre os capítulos, né? Os trechos desse manual abrem os capítulos e isso está acontecendo paralelamente à história da vida pessoal dele. Então, você vai lendo o livro e uma hora você está nesse trabalho no comitê, outra hora você está na vida pessoal, coisas que ele está narrando tanto da relação dele com a esposa, quanto com amigos e outras pessoas que vão aparecendo ao longo da história. Mas, de fato, quando ele descreve o comitê, é muito mais cansativo. Eu achava cansativo e aí você fica querendo que volte... ou ao passado dele enquanto criança, ou a vida dele com a Julie, ou também essas reflexões sobre o desaparecimento da menina. E fica aquele trabalho no comitê, que você fica, ai meu Deus. Então eu acho que ele brinca com isso também de uma maneira muito proposital, porque parece que o tempo pra gente nesse momento, ele passa mais devagar também, né? E tem isso muito no livro, que o tempo ele não é o tempo que a gente conhece. Parece que o tempo pro protagonista ele passa meio arrastado. E eu acho que essas inserções do comitê pra gente também dá isso, Total. Né? Só complementando um trecho anterior ao que você leu na abertura, que eu acho que é um dos mais bonitos de descrição, né, que era o que a gente estava falando no começo, que é quando ele vai com a filha pro supermercado e ele começa a descrever os carros e o frio e a lata de Coca-Cola amassada com canudo dentro. E ele fala que o canudo não está amassado, né? O canudo continua está intocado, apesar de a lata tridimensional. Estar e quando ele perde a filha, isso não é um spoiler, né? Isso é o essencial do livro. Ele vai voltando para casa para contar para a mulher que a filha sumiu, e aí ele olha a lata e a lata tá lá. E as pessoas continuam atravessando e os carros continuam passando, né? Como se nada no mundo, nem as pessoas, nem a lata de Coca-Cola, ninguém se importa com a perda dele, né? Então, sem nenhum intervalo aparente, sem eventos intermediários, ele estava do lado de fora do supermercado, aguardando na faixa de pedestres com mais meia dúzia de pessoas. Carregava uma sacola cheia, lembrou-se de que não havia pagado. O salmão e o papel alumínio eram presentes, uma compensação. Os carros desaceleraram com relutância e pararam. Ele atravessou, junto com os demais fregueses, e tentou absorver o insulto da normalidade do mundo. Viu como era rigorosamente simples. Fora fazer compras com a filha, a perdera e agora voltava sem ela para contar à mulher. Os motociclistas continuavam lá, como também mais adiante, a lata de Coca-Cola e o canudinho. Até mesmo o cachorro debaixo da mesma árvore. Subindo a escada, parou num degrau quebrado. Havia uma música retumbante dentro de sua cabeça, um grande zumbido orquestral, cuja dissonância foi se diluindo enquanto continuava agarrado ao corrimão, mas que recomeçou no momento em que ele voltou a subir. Abriu a porta da frente e ficou escutando. O ar e a luz no apartamento lhe disseram que Julia ainda dormia. Tirou o casaco. Quando levantou para pendurar, seu estômago se contraiu e um raio, pensou naquilo como um raio negro, do café matinal foi disparado contra sua boca. Cuspiu nas mãos em concha e foi lavá-las na cozinha. Teve que saltar o pijama de Kate que havia largado no chão. Não pareceu tão difícil. Entrou no quarto de dormir sem saber o que lá faria ou diria. Sentou-se na beirada da cama. Julie virou-se para o seu lado, mas não abriu os olhos. Ela encontrou sua mão. A dela estava quente, insuportavelmente quente. Sonolenta, disse algo sobre a mão de Stephen estar tão fria. Puxou-a para si, enfiando-a debaixo do queixo, ainda sem abrir os olhos. Estava se deleitando com a segurança da presença dele.
Aos poucos ele vai trazendo para a história como o tempo é essa coisa relativa. Tem até um momento em que ele se embrenha por uma explicação física mesmo, né? Eu não entendo muito, então, mas ele faz ali uma explicação física para leigos da questão do tempo. Mas ao longo da história ele vai trazendo como o tempo depende de parâmetros. Então tem até um momento da história em que ele vai encontrar um personagem em determinada situação, o personagem pergunta para ele quanto tempo ele ficou ali onde eles estavam. E aí ele diz que foi muito, muito rápido, que foram 10 minutos. E esse cara fala, puxa, achei que era mais tempo. E aí ele começa a conversar com o cara sobre o tempo e como o tempo passa e que velocidade ele acha que o tempo passa, e o cara fala para ele que ele já esteve preso. Então, que para ele o tempo era uma coisa muito diferente do que era para as outras pessoas. Então, acho que uma coisa muito forte do livro é essa coisa dos parâmetros, de como o tempo é diferente para mim, para você, né? Como, às vezes, 6 meses para uma pessoa não é nada, 6 meses para outra pessoa é muito tempo, é muito relativo isso, e na história ele vai construindo a história de um jeito que não vai ficando muito claro de quais tempos ele está falando, porque ele vai indo e voltando, mas no final você entende quanto tempo passou naquele tempo todo. Uhum. E eu acho um negócio muito doido, deve ser, porque ele com a filha tinha uma marcação de tempo, né, quando você tem uma criança. Então, sei lá, um registro de um período específico de tempo, talvez fosse o momento em que ela começou a dar os primeiros passos. Aí aquilo marcou para um outro momento, que foi quando ela começou a falar. E aí, de repente, essa pessoa que marcava o tempo, de uma certa forma, foi tirada da vida dele. E ele perdeu aquela noção de tempo, né? Depois na escola, os períodos em que ela tinha aula e depois que ela teria férias, isso não existiu, né? Acabou para ele. E eu acho que até por isso ele aceitou o trabalho no comitê para desenvolver o manual, porque no manual eles vão basicamente fazendo isso, fazendo marcações de tempo. Ah, mas no momento em que ela está aprendendo a falar, aí eles vão discutir, ela tem que aprender, no momento em que ela está aprendendo a escrever, ela tem que escrever por esse método ou por esse método? Ela vai ler por esse método ou por esse método? Então são as marcações temporais que vão, de alguma forma, deixando indicadores na nossa história e depois viram referências quando a gente vai recontar aquilo, né? Ou rememorar aquilo, né? Tem momentos também que a gente percebe que isso é muito duro, quando ele comenta assim, nesse momento ela já deve estar aprendendo a ler, ou nessa fase, ele fica imaginando o que a filha dele, desaparecida, onde quer que ela esteja, começou a fazer, porque ela some com 3 anos de idade, né? Uhum. E isso é muito duro, porque nesse momento você percebe que esse tempo para ele tá passando muito rápido e ele não tá vendo. Mas, ao mesmo tempo, quando volta para a história centrada nele, ele tá estagnado, ele tá parado. E eu acho isso muito brutal. Tem uma parte que ele fala, ela devia estar começando a ler agora. Muito triste, né? E ele tá num comitê justamente em que ele fala sobre coisas que ele não vive mais, que ele não tem mais parâmetro, né? É irônico até os capítulos começarem com um trecho do manual. Como é que você educa seus filhos, em que escola você deve matricular, mas assim, ele não tem filho, né? Tipo, não é para ele aquele manual, né? Não faz nenhum sentido para ele. Acho meio irônico isso. E é um manual extremamente rígido. Uhum. Então, chama atenção porque é como se aquela rigidez fosse uma tentativa de compensação da perda, né? Talvez se eu tivesse sido mais rígido, talvez se tivesse tido mais regras, talvez se alguém tivesse me dito o que eu tinha que fazer, talvez ela não tivesse desaparecido. Do que a Thaís falou, de ele pensar o que a filha estaria fazendo, estaria aprendendo, né? Em que momento eles estariam, é uma coisa que me marcou bastante é o momento que ele fala que ele procura a filha o tempo todo. E ele procura a filha nos rostos das outras crianças, ele enxerga, inclusive, né, ele fica projetando como ela estaria, e ele fala que isso não é um hábito, porque hábito é uma coisa que você pode largar. E ele não consegue nunca largar isso. E isso marcou bastante, assim, achei bem forte isso, de uma coisa que ele vai ter que viver com isso. Algo que não vai abandoná-lo. Ele vai ter que aprender a lidar. Stephen observou a garota que esperava. Ela passava o dedo pela bainha da saia. Fez uma pequena finta e entrou, saltitando como um dançarino escocês, e a outra se aprontou. Doutor, vou morrer? Vai, meu bem, e eu também. Quantos pregos no meu caixão? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
As duas se encaravam ao pular. Uma batia com as mãos nas mãos da outra, esquerda na direita, direita na direita, as duas ao mesmo tempo, depois esquerda na direita. A primeira garota tinha o rosto voltado para o outro lado. Ele observava a linha pouco nítida de seus ombros em movimento, a inclinação da cabeça, a pálida parte de trás dos joelhos. No momento em que a letra do canto recomeçou, as duas pularam mais alto, giraram no ar e aterrissaram de costas uma para a outra. O rosto da primeira foi obscurecido pelo grupo numeroso das garotas que cantavam e se aproximavam da corda. Ele se ergueu um pouco no assento, esforçando-se para ver. Na frente, os carros se moviam. Avançaram uns 3 metros antes de parar e subitamente ele teve uma visão mais clara. 5 meninas pulavam a corda, uma linha compacta que subia e descia na pulsação do canto. A primeira que tinha entrado era a mais próxima dele. A franja grossa subia e descia diante da testa branca. O queixo estava erguido, ela tinha uma aparência sonhadora. Ele estava olhando para sua filha. Sacudiu a cabeça, abriu a boca sem emitir nenhum som. Ela estava a 20 metros de distância, inconfundível. O motorista despertou dos devaneios sobre a injustiça e engatou a marcha. Moviam-se de novo, pegando velocidade. Stephen virou o corpo a fim de olhar pela janela de trás. A corda se enroscara outra vez, as garotas iam de um lado para o outro. Difícil ver seus rostos. Perdera Kate de vista. Depois a viu de relance quando ela se abaixou para apanhar algo no chão. Para o carro! Ele sussurrou, limpou a garganta e repetiu mais alto. Para o carro! Não é meio assim com a nossa vida? Quando a gente não está vivendo uma situação, parece que quem está vivendo aquilo tá fazendo muita coisa, tá passando o tempo de um jeito muito mais intenso e pra você tá se arrastando. Mas quando você vai pra aquela situação onde você não estava antes e você passa a estar, parece que o tempo muda. A impressão que você tinha de como os outros estavam vivendo aquilo muda. Vocês não têm essa impressão? Fim de semana chama isso. Não é? Quando você tá em casa ou quando você tá... Somos 3 jornalistas, você tá de plantão, é uma passagem de tempo. E quando você tá de folga, na festinha, no parque, é uma outra passagem de tempo. De um mesmo período, né? São 48 horas, sábado e domingo. E a gente tem essa percepção diferente. Não sei se... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é como a gente se ilude com o tempo em que a gente não está. O que eu quero dizer é assim, se você tá... Eu tô aqui e você tá na festa... Ou eu gostaria de estar numa situação, numa relação, numa vivência que eu não estou. Eu tenho a ilusão sempre, uma fantasia, eu acho, de que o que está acontecendo do lado de lá é muito intenso e está passando muito rápido e é muito legal. Mas na hora que eu vou para esse lugar, ou seja, que eu passo para essa vivência, é como se não fosse como eu imaginei que era. uma percepção falsa, né? Exato. Tá. Esse exemplo do final de semana não se encaixa muito bem. Né? Talvez seja uma coisa de ansiedade, não sei, de você não conseguir viver o momento, de você estar sempre projetando o tempo do que você não tá vivendo. Pode ser. Eu, com essa coisa do tempo, quando eu trouxe pra minha vida, assim, eu pensei de uma outra maneira, na verdade. Eu lembro que lá no passado, por conta de, sabe, quando você termina aquele namorinho, que você tem 17, 18 anos e você acha que vai durar pra sempre. E eu lembro que tinha uma amiga da minha mãe que ela falava assim, mas o tempo, que eu ficava perguntando, quando será que isso passa? Quando será que isso passa? E ela falava assim, mas não é o tempo do relógio, é um outro tempo. Você vai ficar bem, mas não fica pensando, se vai ser daqui 1 mês, 2 meses. E eu lembrei muito disso, assim, sabe? Na leitura do livro, essa coisa do tempo de ser tão relativo. Que quando você tá num momento de sofrimento, o tempo parece que ele passa mais devagar mesmo, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, e eu achei isso muito, muito forte do livro e pensando em experiências da vida, né? Como você pensa que se arrasta e quando você tá num momento que você tá super bem, parece que uma semana voa. Então, eu trouxe mais por esse aspecto mesmo. Acho que foi por aí também que eu pensei, da coisa do sofrimento. Até porque o tempo do sofrimento é muito particular, né? Também entra na coisa do parâmetro. É muito pessoal. Quando a amiga da sua mãe falava não é o tempo do relógio, é porque o tempo que vai ser pra você não vai ser o mesmo da outra pessoa. E, enfim. Pra mim vai demorar muito mais do que pra outra pessoa que tá numa situação bacana e que, sei lá, fica pensando, tem uma festa daqui a 1 mês. Mas daqui a 1 mês é muito tempo pra quem tá sofrendo muito, né? Parece que não passa. E isso acho que o livro deixou muito claro, assim, essa estagnação dele, né? Ele fica desnorteado, né? Até porque eu não tenho filhos, mas então talvez eu nem consiga imaginar o que é um filho desaparecido. Mas ele fica totalmente sem rumo, tanto ele quanto a mulher. É que eles reagem de formas muito diferentes. Ele vai meio que numa inércia, vai tocando aí. E ela não, ela precisa do isolamento, ela precisa se retirar mesmo, ela precisa se encontrar com ela mesma. Mas eu achei muito, muito engraçado, porque como as pessoas têm caminhos muito diferentes para o encontro consigo mesmo, né? São caminhos completamente diversos. E parece, a impressão que eu tenho
é que eles não conversam. Tem uma cena muito forte também que quando eles estão nesse momento de pós-desaparecimento, estão numa crise, que vem um corretor avaliar o apartamento. E é o corretor que pega os dois pela mão e fala, gente... E é um corretor, sabe? É um ex-padre, né? Não é, é muito louco, assim, é um corretor. E você fala, tem tanta coisa ali guardada... E o cara provavelmente sentiu aquilo, né? E você fica esperando esse momento da conversa e ele parece que não chega, né? Porque cada um tá num momento diferente, particular mesmo. Mas ele fala um pouco disso, né? Porque ele fala que quando você conversa, você dá uma concretude que eles não queriam. Então, eles não ficam nem mais juntos no mesmo ambiente, porque, por exemplo, sentar para tomar café ou almoçar juntos era deixar evidente que estava faltando alguém ali. E eles não falam também. Eu sempre gosto de falar sobre nomear as coisas, porque acho que nomear dá uma potência muito grande para as coisas que a gente vive. E ele não quer nomear naquele momento, ainda não tá preparado. Ela também não, eles não estão preparados para nomear as coisas, porque nomear vai obrigá-los a sentir algo a respeito, a fazer algo a respeito, né, a lidar com aquilo. Nem no desaparecimento dela, quando ele acaba de acontecer, ele chega em casa e ele não fala, né? Nossa filha sumiu, ele não fala nada. Ela saca no olhar dele, né? Então, desde esse começo, eles não falam sobre o assunto. Ao final de um dia na rua, não havia nada que machucasse Stephen mais do que a consciência de que sua mulher estaria sentada no escuro, de como ela mal se mexeria para assinalar seu retorno e de como ele não possuiria nem a disposição, nem a engenhosidade capazes de romper seu silêncio. Suspeitava, e viu depois que tinha razão, que ela considerava seus esforços uma evasão tipicamente masculina, uma tentativa de ocultar os sentimentos sob manifestações de competência, organização e esforço físico. A perda os levara aos extremos de suas personalidades. Tinham descoberto um grau de intolerância mútua que a tristeza e o choque tornavam insuperável. Não suportavam mais comer juntos. Ele comia sanduíches de pé nas lanchonetes, ansioso por não perder tempo, relutante em se sentar e escutar seus pensamentos. Tanto quanto sabia, ela não comia nada. No começo, ele havia trazido pão e queijo que no correr dos dias desenvolviam tranquilamente seus próprios mofos na cozinha jamais visitada. Uma refeição conjunta teria implicado reconhecimento e aceitação da família diminuída. Chegou uma hora em que Stephen não se sentia em condições de olhar para Julie. Não apenas porque via reflexos tresnoitados de Kate ou de si mesmo no rosto dela. Era a inércia, o colapso da vontade, o sofrimento quase estático que o desgostava e ameaçava minar seus esforços. Ele acharia a filha e mataria o homem que a tinha sequestrado. Bastava se valer do impulso correto e mostrar a fotografia à pessoa certa e seria levado a ele. Se houvesse mais horas de sol, se pudesse resistir à tentação que crescia a cada manhã de manter a cabeça debaixo dos lençóis, se conseguisse andar mais depressa, manter a concentração, lembrar-se de olhar para trás vez por outra e então perder menos tempo comendo sanduíches, confiar em sua intuição, percorrer ruas laterais, se movimentar mais depressa, cobrir uma área maior, quem sabe até passar a correr. Pode problematizar, né? Pode. Dar uma viajada? A gente adora problematizar. Porque ele é o protagonista, né? E eu fiquei pensando numa relação de uma família, num conceito universal, ocidental, talvez. Numa situação como essa, qual é a participação do homem? Sabe? Óbvio que não dá pra ficar aqui vendo o valor do drama, né? Cada um sente as coisas de um jeito, mas assim, acho que pra uma mãe é tão diferente e tão pior, talvez a história dela valesse mais ser contada do que a dele, sabe? Eu fiquei pensando assim, sendo bem... Eu não sei se um pai tem uma participação tão grande dentro de uma família a ponto de ser ele a pessoa a ser retratada, sabe? Deveria ter, né? Não, deveria ter, mas eu digo... Como o mundo é dado, não faz tanto sentido, entendeu? Eu não sei se o que ele sente é não só o desaparecimento da filha, mas a sensação de eu não fui capaz de protegê-la, sabe? Ele tava ali com ela no supermercado, ele foi com ele e ele não conseguiu segurar essa menina. E de certa forma é uma afirmação de um lugar muito masculino, né? Uma expectativa de proteção. Exatamente isso. Não que ele não possa amar a filha como a mãe. Mas eu acho que isso se reflete também no que ele faz, né? Ele que vai buscar, ele que se mobiliza, né? No mundo externo, pensando a casa como um negocinho. Ele que sai de casa e vai buscar e vai atrás de informação. E ela não. Acho que tem um pouco de culpa, né? Deve ter culpa, até porque... Talvez na cabeça dele passasse que é isso, ele não foi capaz de cuidar e se fosse a mãe, talvez isso não teria acontecido. Eu acho que por isso é tão interessante ser
do ponto de vista dele, né? Com certeza a gente não sabe mais do lado dela justamente para também não dar essa brecha. Agora, uma coisa interessante. Em alguns momentos ele fica, a gente já até falou isso aqui, projetando como a Kate estaria, como ela seria e tudo mais. Mas ele, em várias situações, ele se pergunta como é possível que ele tenha expectativas se ele não tem recordações. Até que ponto as nossas recordações é que criam as nossas expectativas? Quanto da nossa fantasia vem das nossas memórias e o quanto das nossas memórias é criação? Quanto a gente acha que viveu aquilo, mas na verdade a gente já releu aquela situação várias vezes. Aquela situação virou o que você conta, mas na verdade não foi bem assim, sabe? Eu acho que total. Eu acho que se você contar uma mesma história... Tem gente que é assim, né? Conta um caos diferente toda vez que relembra. Vai melhorando, né? Vai melhorando, coloca uma informação nova. Eu acho que faz total sentido isso. Não, e deve ser muito mais confuso quando a gente fala de uma criança que passa por transformações diárias, né? Então, a menina assumiu com 3 anos. Ele tem uma parte em que ele faz essa reflexão mesmo de que ele tá perdendo também a memória, né? Que ele tem dela, assim. Então, tudo vira meio que uma expectativa, como ele acha que ela estaria naquele momento. Mas, de fato, é difícil confiar nisso, sendo que com 3 anos, provavelmente, a menina mudava todo dia. E dos 3 aos 6, que é esse período que pega o livro, né? Ela também estava mudando. Mas eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Essa coisa de você recriar histórias, contar de outras maneiras. E também tem muito da sua interpretação, né? Você acha que foi daquela maneira, então... é do jeito que você conta. Ou fica mais fácil, né, de contar. Assim, você vai lapidando a memória até que ela seja aceitável para sua dor. Então tem coisa que é muito dolorosa você lembrar de um jeito e aí você prefere, não é consciente, né, esse processo, mas você vai lembrando de outro que é para você dar conta. E fora que esse caso específico não é um caso de morte, né, é um caso de desaparecimento. Que eu acho que é pior do que morte, né? Assim, a morte você sabe o que aconteceu com a pessoa. E desaparecimento não. Então tem essa coisa de imaginar como tá, onde tá, em quais condições. Eu acho que isso deve ser horroroso, né? Não põe um ponto final na dor, nessa espécie de luto, né? Acho que você fica num luto suspenso mesmo, porque você fica eternamente com uma esperança de que... e se, né? E de repente se aparece. Tem aquela parte da casa, eu não lembro mais. Eles saem da casa, eu não lembro de qual casa. E aí eles deixam um bilhete, né? Com instruções pra caso ela apareça. E a personagem, não lembro mais quem é, ela fala... as chances dela aparecer, tipo, são mínimas, mas a gente deixou o bilhete ali na porta, né? Caso ela aparecesse. Deve ser muito maluco, muito enlouquecedor. E isso é muito comum, né? Em famílias que têm pessoas, membros desaparecidos. As pessoas não mudam de casa, não se deslocam com medo daquela pessoa aparecer e não conseguir encontrar. Eu acho que tem um luto também pelo que ele não fez, mas não só no momento ali do desaparecimento, no mercado, não isso, mas tem um luto que é muito mais difícil, acho, que é aquele quando ele pensa no momento antes dele ir para o mercado, que ele fala, poxa, será que se eu tivesse colocado um desenho para ela assistir e ficado embaixo na cama com a minha mulher, isso não teria acontecido. Isso eu acho que é um luto, deve causar muito sofrimento em quem passa por uma situação dessa, e ele fala que isso vem sempre na cabeça dele. E se eu não tivesse ido, né? Então, tem também a culpa pelo que você fez, mas você poderia ter feito 5 minutos depois. Será que isso teria mudado toda a história, né? E ser enganado também, né? Eu acho. Porque ela desapareceu e ele não viu como ela desapareceu. Tipo, quem fez aquilo? Como é que ele não viu quem se aproximou, o que aconteceu, sabe? Essa sensação de alguém passar a perna em você, assim. Passaram a perna em você, você perdeu a sua filha, ela desapareceu, nunca mais voltou. É uma carga muito pesada, né, de golpes. Mas eu acho que toda vez que a gente lida com uma perda, o processo é esse. A gente fica no e se. Uhum. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agido assim, ao invés de assado? Eu acho que a gente fica num eterno... fica em looping na nossa cabeça os e se's, né? E eu digo perda, tanto perdas assim concretas mesmo, perder uma pessoa,
perder uma coisa material, quando a gente perde alguma coisa material, quando a gente é roubado, dá muito essa sensação de, e se eu não tivesse não sei o que, e se eu não tivesse não sei o que lá. Mas também nas nossas relações, toda vez que a gente passa por uma perda, acho que a gente fica no e se. Puxa, e se eu tivesse feito desse jeito? E se isso não tivesse acontecido? E se eu tivesse tomado essa decisão? E se... Isso, acho que é um processo muito do luto. Eu acho que de qualquer luto, de fato. Certa vez, ele e Julie tinham levado Kate a Cornwall. Foi um passeio curto para comemorar o primeiro concerto público do quarteto de cordas. Chegava-se à praia por uma trilha de mais de 3 quilômetros. No fim da tarde, começaram a construir um castelo de areia próximo à beira do mar. Kate, excitada, estava naquela idade em que tudo tinha que ser exatamente como devia ser. Os muros tinham de ser retangulares e com janelas, as conchas deviam ser inseridas em intervalos regulares e a área dentro do castelo tornada confortável com algas secas. Stephen e Julie haviam resolvido divertir a filha até a hora de irem embora. Já tinham nadado e comido piquenique, mas logo, e sem entender bem o que estava acontecendo, foram absorvidos, contagiados pela urgência da menina, trabalhando sem ter consciência do tempo, exceto pela iminência da maré. Os três agiam numa harmonia barulhenta, compartilhando balde e 2 pás, impiedosamente dando ordens uns aos outros, aplaudindo ou desdenhando cada concha, ou o formato de janela que o outro escolhia, correndo, jamais andando, para buscar novos materiais na beira da praia. Quando estava tudo completo e haviam caminhado diversas vezes em volta da obra, se apertaram dentro dos muros para esperar pela maré. Kate estava convencida de que o castelo tinha sido tão bem construído que resistiria ao mar. Stephen e Julie deram apoio à ideia, caçoando da água enquanto ela apenas lambia os lados e vaiando quando sugou um pedaço do muro. Enquanto aguardavam a demolição final, Kate, apertada entre os dois, suplicou para permanecer no castelo. Queria que fizessem dele a nova casa. Abandonariam a vida em Londres, morariam para sempre na praia fazendo aquela brincadeira. E foi então que os adultos romperam o encantamento e, consultando de relance os relógios, começaram a falar no jantar e em seus muitos outros compromissos. Vocês acham que quando ele vai pontuando todas essas relativizações do tempo, é sobre o tempo mesmo que ele está falando ou é, na verdade, sobre uma infância? O que eu quero dizer? Quando ele está dizendo o tempo passando, o que você deixa de perder, o que você passa a perder, o que você passa a considerar, porque ele fala que a criança não tem muita percepção do tempo, né? Ela não tem a dimensão do passado e o futuro para ela ainda é uma coisa muito pequena, uma coisa assim do amanhã, do daqui a 2 horas, né? Então a dimensão do tempo é diferente. Quando ele vai falando da dimensão do tempo para as outras pessoas, e aí ele vai pontuando uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do livro, os personagens que vão se cruzando, né? Tem 2 personagens muito importantes na história que são um casal de amigos dele, o homem, né, do casal foi o primeiro editor do livro dele, o primeiro livro que ele publicou, que ele achava que não ia ser um livro infantil, mas foi um livro infantil, o editor viu como um livro infantil. Enfim, quando ele vai fazendo todas essas relativizações do tempo e das perdas que ele representa, vocês acham que ele está falando de fato de uma perda do tempo ou da nossa infância? Ele está deixando para trás a nossa inocência, tudo que vem com a infância, para um lugar de transformação, de amadurecimento que implica uma série de perdas, porque você vai crescendo e você vai tendo os lutos ali do que você vai deixando pelo caminho. Nossa, que difícil isso. Eu não consegui chegar nesse lugar aí, não. Esse tema infância, ele tá muito, muito, muito presente, né? Porque, como a Gabi mesmo falou, esse amigo dele, a gente percebe que esse cara tem um desejo de voltar para a infância muito latente. E o livro que faz dele um autor famoso, né, e fala do protagonista mesmo, é um livro escrito, alguém chegou a interpretar, acho que o próprio editor, como um livro para ele quando ele tinha 10 anos. Uhum. Então a infância está muito ali, né? Então todas as histórias que vão sendo construídas em torno desse desaparecimento, a gente vê essa coisa da infância muito latente. Então, é o comitê, é o amigo, é ele próprio com o livro que ele escreveu. Isso eu acho que tá muito, mas eu não consegui chegar nesse ponto que você chegou do que a gente vai perdendo. O que me fez pensar muito no livro é até que ponto todos nós deixamos a criança, a nossa própria criança, para trás e até que ponto a gente não deixa. E por que algumas pessoas deixam mais e outras deixam menos, sabe? O que a gente tá vendo passar é de fato o tempo ou é o que a gente era e não é mais? Eu acho que isso tem uma ligação com a imagem que ele tinha da filha, a última imagem dela no supermercado, e a imagem que ele foi construindo na cabeça dele com o passar do tempo. Eu consigo ver isso pelo que você falou.
existia uma imagem estabelecida dela e uma imagem que ele precisou construir, uma imagem que ele precisou pensar e que foi se desgastando, né? Que foi perdendo uma ligação com a realidade, porque ele não sabia mais como a filha era e ele poderia presumir como ela estava. Mas e a infância dele mesmo? Porque essa questão tá meio que colocada implicitamente pra ele o tempo todo, do que ele deixou de ser. Porque quando ele perde a filha, ele, mais do que perder a filha, ele deixa de ser alguém que tem uma filha. Do mesmo jeito que ao longo da vida, você o tempo todo vai deixando de ser alguém que era alguma coisa que não é mais. Tem um momento muito crucial, eu acho que pra mim fica muito claro isso, é quando ele tem esse momento com esse amigo que queria retomar essa parte da infância perdida, não sei, e você percebe que ele fica meio em choque, ele não entende aquilo. Desconcertado, totalmente. Então, aquilo pra mim é o momento chave que você vê que ele perdeu realmente essa conexão, esse elo. E talvez a filha fosse o que trazia isso na vida dele, né? Sem a filha, ele era simplesmente um homem sem filho, sendo um adulto. Mas talvez não fosse a filha que trouxesse isso, mas a filha que desse uma permissão. Porque, de alguma forma, ele poderia deixar aflorar a criança que ainda estava em algum lugar ali, porque ele tinha uma filha. Sim, e talvez deixar isso aflorar depois do desaparecimento dela trouxesse um sofrimento que ele não estava preparado para sentir. Sim. Então, a hora que ele vê o amigo retomando aquilo, mesmo a participação no comitê, que você percebe que, apesar de ser enfadonho, eu acho que é muito enfadonho porque ele não tem muita participação. Ele é muito um ouvinte. Eu lembro de um momento específico em que ele fala, a gente percebe a voz dele ali. Mas eu acho que é enfadonho pra gente, quando lê, porque é enfadonho pra ele também. Sim. Ele tá exausto de estar ali, ele tá tipo assim, ai gente, eu só tenho que fazer alguma coisa, então foi isso que apareceu, vamos aí. E quem leva ele pra esse comitê é esse mesmo amigo, que vira amigo depois, né, que é o editor do primeiro livro dele. Esse primeiro livro que ele publica, que ele achava que ia ser um livro de adultos, e aí o editor lê e fala, não, isso aqui é um livro infanto-juvenil. Também é um livro que já coloca logo de cara a questão do tempo, porque ele fala, é um livro meio que pra mostrar pras crianças que a infância não dura para sempre. Eu tava pensando no que vocês estavam falando, do lance do comitê. Eu acho que ele abriu mão de muitas coisas depois que a filha desapareceu, né? O casamento, a casa. O comitê era uma coisa que, se ele pudesse, talvez ele tivesse deixado também. E acho que ele não conseguiu, ele não pôde deixar. Mas é que ele não deixa nada, né? As coisas é que vão deixando ele. Ele, de fato, não escolhe deixar nada. Não, mas não que ele seja ativo, né? De não quero mais, mas assim, porque ele não existe mais naquelas coisas. Como assim as coisas deixam ele? Ele não escolhe nada. Ele não escolhe nada da história. É. Ele não escolhe que a mulher vai pro isolamento e ele vai ficar na casa. Ele não escolhe que os amigos vão se mudar. Ele não escolhe que ele vai pro comitê. Foi assim, uma coisa que foi acontecendo. O amigo que leva ele pro comitê é esse amigo que era editor. Quando ele entra na política, ele leva ele pro comitê. E ele vai como uma coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa. Nada na história é uma escolha dele. Talvez este fosse o momento de se levantar, esvaziar a água acumulada no balde de gelo, preparar um sanduíche ou outro drink na cozinha, quem sabe passar algum tempo olhando pela janela aberta a rua alagada lá embaixo. Ele tinha uma listinha de preocupações para mantê-lo ali, podendo retornar à televisão quando se cansasse de examiná-la. O longo recesso do comitê de Parmenter ainda se estenderia por quase um mês, e ele se aborreceu ao reconhecer que sentia a falta das sessões semanais e da estrutura que elas propiciavam a seus pensamentos. Estava chateado por não ter sido procurado por Julie e não poder tomar a decisão de escrever para ela sem ressentimento. Embora quisesse muito, não havia voltado a visitar os pais. Só pensava em Charles com irritação. Mais atraente que tudo isso era o aniversário de Kate. Na semana seguinte, onde quer que estivesse, ela faria 6 anos. Havia muitos dias ele pensava em ir a uma loja de brinquedos que ficava 10 minutos a pé do apartamento. A ideia era risível, significava uma paródia do luto. A sentimentalidade intencional do gesto o fazia gemer. Seria um teatrinho, fingimento de uma loucura que ele de fato não sentia. Mas o pensamento crescia. Poderia andar naquela direção e imaginar o que compraria. Era uma doideira, uma franqueza, lhe causaria uma dor desnecessária. Mas o impulso continuou a crescer e certa manhã, na loja onde comprava os jornais, pegou um rolo de papel de embalagem colorido e entregou no balcão antes de ter tempo de mudar de ideia. Comprar um brinquedo seria desfazer 2 anos de adaptação, seria irracional, indulgente, autodestrutivo e uma fraqueza, acima de tudo uma fraqueza. Fracos eram aqueles que não conseguiam manter a linha divisória entre o mundo como era e o mundo como queriam que fosse. Não seja fraco, ele se dizia, tente sobreviver. Jogue fora o papel, não se deixe levar pela fantasia, não vá por esse caminho. Pode ser que você não volte nunca mais. Não foi, mas não conseguia deixar de querer ir. Tem um
ponto que eu acho que é importante, que é a relação dele com os pais dele. Em determinado momento do livro, os pais dele entram na história, né? O pai e a mãe do Stephen, do personagem principal. E aí ele vai tentando resgatar memórias dele mesmo. E acho que é muito uma tentativa de resgate do tempo, quando ele volta na própria história para tentar entender como é que algumas coisas aconteceram, como é que ele chegou até ali, como é que os pais chegaram até ali. Ele vai pensando algumas questões da vida dos pais e alguns episódios da vida dos pais sob a perspectiva da vida dele e da história dele. E isso me fez pensar no seguinte: quando a gente repete coisas que os nossos pais fizeram ou outras pessoas da nossa vida fizeram, É terapia. a gente de alguma forma não tá voltando no tempo? Sim. Não, quantas vezes você se pega falando coisas ou fazendo coisas que os seus pais faziam ou falavam? Em relações iguais, com um parceiro, ou no trabalho, ou quando você está numa posição de autoridade, né? Alguém está ali abaixo de você. Eu acho total. Faz parte dessa viagem dele maluca do tempo, quando ele se coloca nesse lugar, ele se vê nos pais. Eu acho que sim. E tem um momento decisivo pra ele, que é descobrir coisas que ele achava que, assim, a infância dele estava muito bem estabelecida, né? E parece que num momento ali percebe, opa, não é bem assim. Meus pais tinham uma história antes de mim também, né? Então isso pra ele é muito importante, né? Dá pra perceber. Eu queria falar sobre uma coisa que aparece já mais no fim do livro. Primeiro que, assim, foi uma leitura muito surpreendente pra mim, porque em nenhum momento eu entendi pra onde a história ia. Tinha umas horas que ele começava a contar uns negócios que eu falava, por que ele tá falando disso? Pra onde a gente tá caminhando? Eu não entendi pra onde o livro ia até ele acabar. Então foi uma leitura muito surpreendente. Mas já mais pro fim do livro, ele faz uma reflexão, em um determinado momento, sobre a nossa incapacidade de aprender significados das coisas em meio a alegrias. É como se, de alguma forma, ele encontrasse uma redenção no final só por ter passado por muita dor. Vocês acham que a gente só aprende, de fato, em meio à dor? Eu acho que é mais fácil a gente lembrar do que aprendeu em meio à dor. Eu acho que é mais marcante. Não digo que a gente só aprenda dessa maneira, mas eu acho que são momentos que ficam muito cravados. Eu acho que a dor é muito solitária e a solidão faz a gente refletir. Quando a gente tá triste, a gente tenta, quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica tentando entender, né? Por que se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito aquilo, talvez isso não tivesse acontecido. Então, eu acho que esses momentos de tristeza, de dor, fazem a gente pensar. Os momentos felizes, as conquistas, não fazem a gente pensar. Mas talvez tenha a ver com isso que a Thaís falou, né? Da memória. Não é que nem que não faz pensar, você pensa na hora, mas você esquece logo, porque tava bom e você vai vivendo outras coisas que vêm como consequência. Mas na dor, acho que o tempo demora tanto pra passar na dor que você fica ali, não quero voltar pra aquele lugar de um tempo tão lento. E parece que justamente por ter demorado tanto, na nossa cabeça fica gravado como algo que foi uma eternidade. E às vezes não foi, mas foi justamente porque trouxe muito sentimento à tona. Então, eu acho que faz todo sentido. Acho que o livro caminha por aí mesmo, né? A gente percebe. Eu acho muito nítido no livro, isso eu acho interessante. É quando ele começa a dar uns passos, né? Pra frente. E quando ele começa a dar uns passos, também é legal observar como ele vai tateando esses passos de um jeito que não seja uma traição. Assim, eu não vou deixar minha filha pra trás. Eu vou andar, mas isso não significa que eu tô deixando ela abandonada lá no tempo em que ela ficou. É como se ele não quisesse que o tempo passasse, porque aí ele fica mais perto do tempo da filha. Por outro lado, ele precisa caminhar. Então ele vai tateando, assim, a gente vai sentindo o cuidado que ele tem em dar passos pra não trair. Talvez traição não seja a melhor palavra, mas para não ser um desapontamento ou mesmo uma falta de cuidado com a filha. Para ele mesmo no tempo em que estava com a filha, talvez, né? Pode ser. Ou com a filha mesmo, sabe? Porque o que ficou da filha foi aquele tempo. Então, se ele se distanciar desse tempo, ou seja, se ele começar a andar para frente, é como se ele ficasse ainda mais distante da filha. Ou é uma mudança no entendimento que ele tem dele mesmo, né? Estaria sendo muito diferente do que ele era, da moral que ele tinha. Como assim eu tô seguindo por esse caminho, sabe? Não é do meu feitio fazer isso ou tomar essa atitude. Porque ele também ia precisar tomar decisões, né? Sim. A partir do momento que ele andasse muito, de certa forma... Eu acho que não dá pra esquecer, obviamente, é um filho, mas que ele tentasse se distanciar um pouco dessa memória, ele ia precisar tomar certas decisões que a gente vê que ele
não estava preparado. A mulher dele já tomou muito mais rápido, né? A gente pode questionar... O que é uma coisa muito masculina e muito feminina também, construída socialmente, né? De os homens estarem num lugar em que as coisas só acontecem e as mulheres estarem num lugar em que a decisão é demandada. Porque desde pequena as mulheres são demandadas a decidir, a agir, a tomar. O movimento, ele é muito mais uma coisa feminina, e não porque seja assim, mas porque foi construída socialmente dessa forma, do que masculina. Os homens, eles vão muito mais na inércia de, puxa, vamos ver o que vai acontecer e tal. E as mulheres são muito mais do movimento, porque desde criança elas são demandadas a agir, a tomar decisão, a resolver. Eu acho que passa também um pouco por esse lugar, sabe? Tanto que eu falei quando o Renan falou mais cedo sobre as perdas que ele tem, os rumos que a vida vai tomando, ele não escolhe nada desse rumo. Só vai acontecendo. E ele cita a Julie como uma... Ele fala que até isso, no período que eles eram casados, era uma coisa que ele achava surpreendente nela. Acho que ele gostava nela, que num dia ela pensava de um jeito, aí no outro dia ela pensava de outro, e a justificativa não é que ela mudou, mas ela simplesmente não tinha sido apresentada para aquela opção. Então, você vê que ela é uma pessoa muito mais, talvez, da reflexão e de decidir mesmo, né? Então, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto, e ele parece que ele é mais paradão mesmo. Então, talvez, por isso a perspectiva é dele no livro, e a gente sente ele mais estagnado, mas, assim, é no tempo dele. O tempo dele parece que é mais lento mesmo. De pé junto à cabeceira, acariciou os cabelos de Stephen. Ele prendeu a respiração, o momento prendeu a respiração, defrontaram-se com duas possibilidades de igual peso, equilibradas num fulcro afiado. No instante em que se inclinassem na direção de uma delas, a outra, sem nunca deixar de existir, desapareceria irrevogavelmente. Ele poderia levantar-se da cama agora, lançando-lhe um sorriso carinhoso ao passar por ela a caminho do banho. Trancaria a porta atrás de si, garantindo sua independência e seu orgulho. Ela guardaria no andar de baixo e retomariam as conversas cuidadosas até que chegasse a hora de cruzar o campo a fim de pegar o trem. Ou seria possível arriscar algo, abrindo espaço para uma vida diferente, em que a própria infelicidade dele poderia ser redobrada ou eliminada. Só para a gente entender quem é o Ian McEwan, ele é um escritor britânico que nasceu em 1948, começou a publicar na década de 1970. Esse livro, eu falei no início, é o terceiro romance dele, foi publicado em 1987 e em 2018, por causa dos 70 anos dele, a Companhia das Letras relançou A Criança no Tempo. O McEwan é muito premiado, ele é vencedor de vários prêmios, entre eles o Man Booker Prize pelo livro Amsterdã, de 98, e a obra mais conhecida dele é de 2011, chama Reparação. Me surpreendeu o livro também porque eu já li várias coisas dele, e ele é muito sombrio. Inclusive, o último livro que eu li dele, que é o último livro antes desse publicado no Brasil, é Enclausurado, de 2016, quem narra o livro é um feto. E aí, durante a gestação, o feto vai contando uma série de coisas e eu achei o livro muito sombrio. E me surpreendeu porque nesse livro eu encontrei esperança. E eu não esperava encontrar esperança nesse livro. Eu falei, nossa, vai ser uma paulada atrás da outra, porque ele é tão sombrio, tão macabro, assim, que vai ser paulada. Então me surpreendeu, ainda mais sabendo que era o terceiro romance dele e que no começo da carreira dele, quando ele começou a publicar, isso ainda era mais marcado, os personagens dele eram mais sombrios, era uma coisa, as relações dos livros dele sempre foram muito frias, muito cruéis, e não é o que aparece aqui, então me surpreendeu positivamente nesse sentido. Acho que consegui desenhar o que eu levo desse livro. O que você leva desse livro? Eu acho que o livro me deixa que a gente pode sofrer e tudo bem a gente sofrer de uma forma diferente do sofrimento do outro. Por mais que seja um fato grave, alguma coisa muito impactante, tudo bem ser diferente, tudo bem ter um outro peso, tudo bem ter um outro tempo. Os sofrimentos são diferentes, a gente não precisa ter um sofrimento igual. Eu lembrei muito, como eu disse pra vocês, da amiga da minha mãe, dessa história de que o tempo não é o do relógio, quando a gente quer que algo muito doloroso passe. E eu acho que o livro deixou isso muito claro, assim, o tempo não é o do relógio, ele vai correr de maneiras diferentes para as pessoas, né? E dependendo do momento em que elas estão. Se é um momento de mais alegria, de mais tristeza. Eu acho que foi isso. Eu acho que é um livro que é um pouco difícil em certos momentos mesmo, mas eu acho interessante isso, porque quando eu pelo menos tive essa experiência, às vezes eu parava num momento do livro em que eu estava muito emocionante, assim. Então, no dia seguinte eu voltava e falava, não, parou lá, tal, preciso pegar de novo. E às vezes eu parava num momento que estava, né, que a gente comentou aqui, um pouco mais enfadonho. Então eu ficava, putz, eu preciso pegar, mas olha que horas são, talvez não seja o momento ideal.
Então, eu acho que esse tempo pra gente também, né, me trouxe muito isso, assim, do tempo da minha leitura. Dependendo do trecho em que eu tava, o tempo da minha leitura era outro. Pra mim também rolou muito isso. sentido. Muito, mas eu gostei, eu achei também, Gabi, que ele ruma pra uma esperança, assim, eu achei bonito, eu achei que ele caminha de uma maneira muito sutil, né, não é, essa mudança que você comentou não é rápida, então vale a pena persistir porque o recado é legal, o final é bacana. E eu gostei bastante. Eu também gostei. Pra mim ficou bem forte essa coisa que eu questionei no meio sobre o que a gente deixa pra trás quando a gente deixa a infância, né? O que a gente vai perdendo, que na verdade não é bem o tempo, mas é o que a gente era e não é mais. E quantos lutos a gente passa de nós mesmos, quantos lutos a gente vive da gente mesmo, assim, a gente não precisa perder alguém necessariamente para viver um luto. Às vezes é muito duro viver um luto de si mesmo. Muitas vezes o luto de si mesmo, ele é uma consequência de um outro luto que vem antes. E nesse livro, para mim, o processo foi muito esse. Ele vive o luto da filha, da perda da filha, e aí ele vai se encontrar com ele mesmo, a Julie, esposa dele, vai se encontrar com ela mesma, e eles vão vivendo uma série de lutos pessoais deles mesmos, de entender que eles não são mais aquelas pessoas, que eles não estão mais naquele lugar, se faz sentido eles se encontrarem de novo ou não. Foi muito curioso, porque eu tinha acabado de terminar de ler o livro, e um amigo meu me mandou uma mensagem, a gente estava falando sobre coisas dolorosas da vida, e ele falou assim, cada um aprende de um jeito, mas no geral, todos nós temos que limpar as nossas cicatrizes. E se a gente tem cicatriz, é um bom sinal, porque significa que a gente sobreviveu. Então eu achei muito bonita essa imagem que ele criou, porque pra mim dialogou totalmente com o livro, porque eu fiquei imaginando como esse cara chegou no final, sabe assim? Falei, putz, que dureza passar por tudo isso que ele passou. Mas ele sobreviveu a tudo isso. Então ficou muito forte pra mim essa coisa do luto de si mesmo e de como a gente vai deixando quem a gente era pra trás e lidando com os nossos novos eus pelo meio do caminho. A Criança no Tempo, de Ian McEwan, tem tradução de Jório Dauster, Companhia das Letras, 282 páginas. Não é uma leitura super rápida, como a gente falou, o tempo da leitura varia bastante, então tem hora que você vai ler muito rápido e tem hora que a leitura dá uma desacelerada, mas é um livro que, para mim, pelo menos, valeu a pena. Thaís Manarini, Renan Suquevicius, obrigada por estarem aqui e até a próxima. Chegamos ao fim desse terceiro episódio do Põe na Estante. Essa primeira temporada tem 8 episódios, então ainda seguimos juntos a cada 15 dias. A gente volta na última sexta-feira de julho para falar de mais um livro. Eu, Gabriela Maier, apresento esse podcast. O Renan Suquevicius, que você ouviu aqui conversando com a gente, ele também é quem cuida das artes do Põe na Estante. Obrigada e até daqui 15 dias.